Giuseppe Meazza. Para quem é fã de futebol, esse nome com certeza soa familiar. É sinônimo de um dos maiores estádios do mundo, certo? Mas e o homem por trás desse nome? Bom, ele foi uma das primeiras, se não a primeira, superestrela global do esporte. Um gênio, de verdade. Então, vamos pensar um pouco no estádio San Siro, lá em Milão. É um lugar, nossa, palco de incontáveis batalhas épicas, né? Uma verdadeira catedral do futebol mundial. E essa catedral toda, pois é, leva o nome dele. A grande questão é, por quê? O que será que esse cara, o Giuseppe Meazza, fez para merecer uma honra tão monumental a ponto de se tornar uma lenda imortal? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Olha, a história dele começa de um jeito bem difícil. Ele nasceu em Milão e perdeu o pai na Primeira Guerra Mundial, quando tinha só 7 aninhos. Então cresceu numa situação de pobreza, sabe? Ajudava a mãe na feira e para jogar futebol era descalço mesmo com uma bola de trapos. Dá para imaginar a cena? E aí, com 14 anos, ele foi tentar a sorte no clube que ele amava, o time do coração dele, o Milan. E o que aconteceu? Foi rejeitado. O motivo? Acharam ele pequeno e fraco demais. Mas olha só que ironia do destino. O maior rival do Milan, a Inter de Milão, viu que ninguém mais viu, o potencial dele, acolher um garoto, e foi aí que a história do futebol mudou para sempre. Beleza, ele tá na Inter, mas quando chegou no time principal, com só 17 anos, um jogador mais velho tirou um sarro dele, apelidou o Meazza de Il Balilla, que significa algo como o garotinho. E esse apelido tinha um peso, tá? Era uma referência a uma organização juvenil da época fascista. A mensagem era clara: você é só uma criança, não pertence aqui com os adultos. Só que a resposta do Meazza, ela veio dentro de campo. E foi imediata. E foi devastadora. Logo na estreia oficial dele, o garotinho foi lá e marcou 2 gols. Deixou todo mundo de queixo caído. Ficou bem claro que ele não só pertencia àquele lugar, como estava prestes a dominar tudo. E foi assim que começou, sabe? Uma verdadeira era de domínio. Na Inter, o Meazza não foi só mais um bom jogador, não. Ele foi um fenômeno, um terremoto que chegou para reescrever completamente os livros de recordes do futebol italiano. Para a gente ter uma noção do tamanho do impacto, 31. Esse foi o número de gols que ele marcou na primeira temporada dele na Série A. 31. É um recorde que, pasmem, continua de pé até hoje. Ninguém nunca conseguiu superar isso. Foi uma explosão de talento puro, assim, de cara. E não, ele não sossegou. Aos 23 anos e 32 dias, ele se tornou o jogador mais jovem da história a marcar 100 gols na Série A. 100 gols. É uma consistência, assim, absurda, assustadora para alguém tão novo. E claro, todo esse brilho individual se transformou em sucesso para o time. Não adiantava nada ser um gênio e não ganhar nada, certo? Ele liderou a Inter a 3 títulos da Série A e também a primeira Copa Itália da história do clube. Com isso, ele não só se tornou um ídolo, ele se tornou o maior ídolo do clube. Mas o Meazza era grande demais só para a Itália. O palco dele era o mundo. E ele levou todo aquele talento, todo aquele gênio, para o maior palco de todos. E chegou no topo, no auge absoluto do esporte. Com ele liderando, a seleção italiana fez algo que pouquíssimas seleções na história conseguiram. Conquistou não uma, mas 2 Copas do Mundo seguidas. Primeiro em 1934, jogando em casa, e depois em 1938, lá na França, com ele usando a braçadeira de capitão. É uma façanha para um grupo muito seleto. E é justamente na semifinal de 38, num jogo contra o Brasil, que acontece uma das histórias mais bizarras, mais inacreditáveis e mais lendárias de todas as Copas do Mundo. Prepara para essa. Olha só a situação. A Itália tem um pênalti crucial. O Meazza vai para a bola e bem na hora H, o elástico do calção dele arrebenta. O calção começa a cair. O que ele faz? Entra em pânico? Nada disso. Ele, com a maior tranquilidade do mundo, segura o calção com uma mão, corre para a bola e gol. Marca o gol que classificou a Itália para a final. Isso é ter sangue frio, hein? Mas é que o Meazza era muito mais do que só gols e títulos, sabe? Ele era um verdadeiro artista com a bola nos pés. Tinha um estilo, uma personalidade, uma atitude que simplesmente hipnotizava todo mundo que assistia. Ele era completamente imprevisível. Famoso por aquelas arrancadas que ele saía costurando todo mundo, deixando os zagueiros comendo poeira. Tinha também a famosa cobrança de falta folha seca. E a personalidade dele era um capítulo à parte.
adorava champanhe, curtia a vida e era o único jogador da seleção italiana que tinha permissão do técnico para fumar, um verdadeiro rockstar do futebol muito antes do termo existir. O próprio técnico dele na seleção, o gênio Vittorio Pozzo, resumiu perfeitamente. Ele disse que o Meazza não era só talento puro, ele era a inteligência do time. Ele lia o jogo de um jeito diferente, ele entendia tudo e fazia o ataque inteiro girar em torno dele. Pozzo dizia que ter Meazza no time era basicamente começar o jogo já ganhando de 1-0. Outra pessoa que o descreveu de forma brilhante foi o Gianni Brera, um jornalista esportivo lendário da Itália. Ele escreveu que as jogadas do Meazza eram invenções repentinas. Basicamente, ele queria dizer que o cara criava coisas do nada, dribles e corridas que ninguém conseguia prever. Parecia que ele jogava um futebol que ainda não tinha sido inventado. E com tudo isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do início. Todos esses recordes, esses títulos, esse estilo único, essa personalidade, tudo isso junto criou um legado que foi muito, muito além das 4 linhas do campo. É só a gente olhar o currículo do cara para entender a dimensão de tudo. 2 Copas do Mundo, 3 campeonatos italianos, 1 Copa Itália, 3 vezes artilheiro da Liga e até a bola de ouro da Copa de 34. É o currículo de um gigante do esporte, sem dúvida nenhuma. E falando em seleção, seus 33 gols pela Itália ainda hoje o colocam como o segundo maior artilheiro da história da Azzurra. Pensa bem, quase um século depois, e o nome dele ainda está lá no topo. Isso mostra o tamanho do impacto dele para o país. Até que, em 1980, um ano depois da morte dele, a cidade de Milão fez a homenagem definitiva, a homenagem máxima. O icônico estádio San Siro, a casa dos 2 grandes clubes que ele defendeu, foi oficialmente renomeado para Estádio Giuseppe Meazza. A resposta final para a nossa pergunta. Aquela frase do técnico dele, Vittorio Pozzo, ter ele no time era como começar o jogo ganhando de 1-0, talvez seja o resumo perfeito do impacto dele. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Com um gênio tão completo, uma personalidade tão forte e uma carreira tão vitoriosa, será que Giuseppe Meazza foi o maior de todos? Bom, essa discussão nunca vai ter fim. Mas uma coisa é certa, o legado dele está lá, gravado para sempre em aço e concreto.